Então, a gente tem aqui, é desse book. Ai, Deus. Ah, que é o e-book lá do Instagram. Quem não tem ainda, é só pedir pra gente ir lá. E é o segundo tema, olha só, deixa eu dar um zoom aqui. É a página 3, os desafios da inclusão digital no Brasil no século XXI. Então, para quem quiser abrir o arquivo aí para acompanhar junto, está aí no e-book de temas, ok? Manda aí para os seus coleguinhas também, que não tem. Ei, Valentina, boa noite. Então, olha só, galera. O que que pega? A gente vai... Hoje eu decidi fazer a live numa vibe seguinte. A gente vai pegar um pedacinho do texto motivador e vai destrinchar esse texto motivador, pegando argumentos, repertórios para o tema. Muitos dos repertórios que eu vou citar aqui estão na outra live, uma live mais antiga que está salva aí no canal, que é sobre repertórios para o eixo de tecnologia, ciência e economia. Então, se você não viu esse vídeo, não viu essa live, aqui no canal tem. E tem repertórios de modo geral. Então, esse tema é como se ele ficasse em dois eixos. Ele fica um pouco ali no eixo dos direitos de cidadania e um pouco no eixo também da tecnologia, né? Então, a gente pode pegar os repertórios aí desses dois eixos. Então, os desafios da inclusão digital no Brasil, eu já até marquei aí, né? A primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente pega a frase tema é marcar as palavras principais, as palavras secundárias. A palavra principal aqui é inclusão digital. E nesse caso, esse tema não traz grandes surpresas, né? Desafios é o que a gente sempre tem que trabalhar no texto Enem, né? Problemas, os desafios de modo geral. No Brasil também. E no século XXI, gente, para esse tema não faz tanta diferença, porque a discussão da inclusão digital, ela já é típica do século XXI, né? Então, o mais importante mesmo é considerar a inclusão digital. Não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhuma sutileza da frase tema. Ei, Maria Eduarda e Maria Fernanda, boa noite. Então, vamos lá. Como eu disse hoje, estamos um pouco mais tecnológicos. No texto motivador, se eu não me engano, no segundo texto motivador, lá no nosso e-book, está assim. Inclusão digital significa democratizar o acesso às tecnologias da informação, permitindo a inserção de todos na sociedade do conhecimento. E isso significa ampliar o acesso aos meios de comunicação, a formas de obter aprendizado e, consequentemente, a melhores condições de vida e sustento. É possibilitar que todo indivíduo tenha meios de exercer seus direitos e desenvolver a plenitude de seus potenciais humanos. A inclusão digital precisa de 3 instrumentos básicos para acontecer: dispositivo para conexão, acesso à rede e o domínio dessas ferramentas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa definição de inclusão digital, a gente vai pegar todos os aspectos que esse texto motivador traz sobre a inclusão digital e a gente vai começar a destrinchar isso e pensar nos argumentos, beleza? Isso é uma estratégia muito importante, galera, que vocês desenvolvam com o tempo, de realmente tornar o texto motivador motivador. Porque geralmente a relação com o texto motivador, ela não é muito bacana. É uma relação muito de atrito, né, na maior parte das vezes. Então, é importante que vocês tenham aí essa capacidade de ler o texto motivador, interpretar o texto motivador e assim tirar argumentos dele para conseguir construir o texto de vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira parte que eu peguei aqui, ó, é a primeira parte lá, olha só. Isso significa ampliar o acesso aos meios de comunicação, a formas de obter aprendizado e, consequentemente, a melhores condições de vida e sustento. Então, aqui, gente, a gente começa a perceber o lado social da inclusão digital, né? Para um olhar mais leigo, um olhar mais superficial, quando a gente pensa em inclusão digital, a gente pode pensar simplesmente nessa questão de ter acesso ao ambiente virtual, às tecnologias, como se fosse uma espécie de um luxo, né? De uma superficialidade da sociedade, mas não é.
Na verdade, a inclusão digital está associada a questões sociais muito importantes. Quando a gente fala de obter aprendizado, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: em quantos temas, em quantas discussões a gente fala que há uma democratização da informação promovida pela internet, né? Como que houve uma horizontalização do acesso ao conhecimento, de que hoje qualquer um pode ter acesso ao Google e fazer pesquisas, e de como que isso é bacana. Mas aí eu te pergunto, essa democratização da informação promovida pela internet, ela foi uma democratização promovida para quem? Pensando em quem tem acesso à internet. Então, quando a gente pensa em inclusão digital, a gente está falando também desse acesso à informação que a gente tanto fala que é bacana, que existe, que todo mundo tem, e que, na verdade, esse acesso à informação, ele é cerceado aí pelas condições de acesso à internet, né? Então, quando a gente pensa numa sociedade que é extremamente desigual, né? Uma sociedade em que a educação é desigual, que o acesso à cultura é desigual, que até os livros, né, tendem a ser taxados aí, um instrumento que seria muito importante, talvez, para minimizar um pouco essas desigualdades do acesso ao conhecimento, que é a internet, um ambiente virtual, não funciona como poderia, não tem todo o seu potencial aplicado por conta da dificuldade de se garantir essa inclusão digital. Faz sentido, gente? E aí, como uma coisa está associada à outra, se a inclusão digital está relacionada a obter aprendizado, ela está associada também a melhores condições de vida e de sustento, né? O próprio conectivo aqui, ó, o próprio advérbio, no texto motivador, consequentemente, mostra essa relação de causa e consequência, né? E aí, por quê, né? Numa sociedade que é extremamente marcada e cada vez mais marcada pelo uso da tecnologia para ações mínimas do dia a dia, o mercado de trabalho ele se modifica, né? Inclusive, lá nessa aula que eu falei de tecnologia, economia e ciência, a gente discutiu como que as revoluções industriais, por exemplo, foram responsáveis por modificar essa relação de trabalho que existe. E aí, eu até vou falar mais especificamente disso daqui a pouquinho, mas quando a gente pensa na terceira revolução industrial, que foi a revolução técnico-científica e informacional, a gente percebe que essa revolução também trouxe mudanças para o mercado de trabalho. E uma dessas mudanças foi justamente a necessidade de se ter uma capacitação acerca das tecnologias, né? Foi incorporada a tecnologia de maneira muito mais evidente dentro desse setor de produção e do próprio mercado de trabalho e de serviços. Então, se eu não promovo a inclusão digital, eu também prejudico as capacidades de ascensão social, né? E aí, olha só, pensando, aqui eu até coloquei assim, né? Como a escola se preocupa com essa inclusão? Como essa inclusão é importante para o mercado de trabalho? O que a gente percebe, e aí a gente discute isso nos temas de educação também, que a escola, que muitas vezes fica num ensino extremamente conteudista e não pensa nas habilidades que são necessárias para que esse estudante, de fato, entre no mercado de trabalho, que é aí a necessidade de grande parte desses estudantes, não pensar na inclusão digital é, mais uma vez, distanciar a escola do que o aluno precisa, né? Então, como que, quando não tem essa inclusão digital, quando essa inclusão digital ela não chega justamente naquelas camadas que mais sofrem com a desigualdade, a falta da inclusão ela favorece a manutenção dessas desigualdades que já existem. Então, para a gente ver aqui que a inclusão digital tem questões sociais importantíssimas da gente avaliar, né? Como foram esses dois tópicos aqui. Vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a isso? Para quem chegou depois, gente, eu estou pegando os trechinhos do texto motivador e estou destrinchando aí, analisando, aprofundando, pegando os argumentos a partir do texto motivador. É importante dizer, gente, que toda essa discussão que está além do texto motivador, sobre a manutenção das desigualdades, sobre a escola, sobre a democratização da internet, para quem tem, isso tudo já é
considerado o índice de autoria do aluno. Isso não está escrito no texto motivador. Isso é um processo de interpretação nossa, ok? Então não precisa ficar preocupado. Mas se eu colocar isso, está no texto motivador. Não, a gente está extrapolando e muito o que o texto motivador está colocando. Outras partes. É possibilitar que todo indivíduo tenha meios de exercer seus direitos e desenvolver a plenitude de seus potenciais humanos. Gente, como eu disse, a gente vive numa sociedade em que essa tecnologia, em que o ambiente virtual, o ambiente digital, está presente 24 horas do dia. Você não tem a opção, tipo assim, eu não gosto de tecnologia, eu não vou usar. Você não tem mais essa opção. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente marcada por essas tecnologias. E, inclusive, tem diversas séries e filmes que discutem, né, mesmo que pensando distopicamente aí no futuro, ou mesmo as questões atuais de como que essa tecnologia afeta nossas relações, enfim, né, pensando lá desde Matrix até a série Black Mirror, como que a gente percebe que essa relação do homem com a tecnologia é um assunto que vem sendo debatido de diversas formas há algum tempo já, para mostrar o tanto que isso é presente. Inclusive, isso poderia ser uma boa estratégia para você começar seu texto, contextualizar o seu texto, né? E aí, pensando que essa sociedade extremamente, né, dependente, vinculada ao meio tecnológico, virtual, digital, a gente tem que entender que o acesso aos direitos, que exercer os direitos, passa pelas capacidades de lidar com esse ambiente virtual. Tenho certeza que você já passou por situações na sua casa de seus pais, seus avós, algum tio, enfim, até você mesmo, né? Às vezes você também tem dificuldades como eu com algumas questões tecnológicas, que você precisa resolver algum tipo de problema, que você tem alguma necessidade, ou seus pais, enfim, e aí precisa de um aplicativo, ou entrar num site, ou mandar um formulário, alguma coisa, e as pessoas acabam recorrendo a você para que você ajude essas pessoas a conseguir aquilo, né? Um exemplo que eu trouxe aqui, bem recente, que vocês podem utilizar no texto de vocês, é o auxílio emergencial do governo, né? No contexto aí do coronavírus, para quem não está sabendo aí, está vivendo numa realidade paralela, o auxílio emergencial é o benefício, né, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, enfim, que dá proteção emergencial financeira, né, nesse período de enfrentamento ao coronavírus. E aí, como funciona? Como que você pode ter acesso a esse auxílio emergencial? Olha as orientações. Perceba. O auxílio emergencial é proteção emergencial, benefício de R$600. As pessoas, depois de fazer o cadastro, a pessoa pode acompanhar se vai receber o auxílio emergencial consultando o próprio site ou app. Ou seja, para você acompanhar a sua situação lá do auxílio emergencial, os principais recursos que a Caixa te dá é acompanhar o site da Caixa ou o aplicativo da Caixa. Para nós, vocês que são mais jovens, mexer em site e aplicativos é muito intuitivo, gente. Mas com certeza vocês já tiveram experiência. Então aqui, né, tem um acompanho sua solicitação, enfim. Mas vocês já tiveram experiência, com certeza, com outras pessoas que têm grande dificuldade de encontrar essas orientações de onde clicar, onde achar informação, como solicitar. Então, a gente vê como que a inclusão digital ela está diretamente associada a essa questão dos direitos. Quando a gente pega até a questão de transparência do governo, como que os sites de transparência de gastos dos diversos representantes políticos são disponibilizados via site, até o contato mesmo, né, com os representantes públicos, geralmente a gente entra em contato por aplicativo ou por e-mail. Como que exercer os direitos, diretos ou indiretos, né, que estão associados à democracia, estão associados ao uso desse ambiente virtual. Né? E aí você pensa, o meu avô, por exemplo, sempre que ele vai ao banco, ele não usa o caixa eletrônico. E ele sempre vai lá dentro do banco fazer depósito ou sacar dinheiro com a pessoa que está lá dentro do banco. Então ele pega a senha, fica esperando, vai lá, encontra com a mulher do caixa, conversa com ela, pega o dinheiro, enfim.
E aí, quando você pergunta para ele por que que ele faz isso, ele fala assim: ah, porque eu acho que se tem alguém trabalhando lá, ela tem que fazer o papel dela, eu vou lá. Mas, na verdade, o que a gente percebe, o que eu percebo é que, provavelmente porque ele tem grande dificuldade para lidar com aquela tecnologia do caixa eletrônico, que parece algo simples, ele prefere, na verdade, lá dentro no caixa, lidar com uma pessoa que faz muito mais sentido dentro do universo de conhecimentos e de tratos sociais que ele tem do que lidar com a tecnologia do caixa eletrônico. Então, dentro da inclusão digital, um grupo, né, além da gente pensar das classes mais pobres que têm dificuldade de acesso por conta de equipamentos, de acesso à rede, a gente tem que também pensar numa população idosa, que é cada vez maior. A gente sabe disso pelas inversões de pirâmide etária, dos processos de envelhecimento da população que o Brasil já passa, pensar como que essa população idosa sofre dentro da nossa sociedade, porque não há uma preocupação de os incluir digitalmente, né? Então, são vários exemplos cotidianos que a gente pode pensar, aos quais as pessoas estão submetidas, que realmente é muito difícil para elas. E outro ponto que é apresentado aqui no texto motivador, a Valentina colocou aqui, ó. Aquele museu da praça acha que o de Minas e Metais tinha uma oficina mensal de tecnologia para idosos. Muito bacana, Valentina. Eu não sabia. Inclusive, eu iria sugerir até isso como proposta de intervenção. E sabe o que eu acho, gente? Que escola, geralmente, eu penso que a escola, quanto mais ela é voltada para a comunidade escolar, mais sentido ela ganha, mais próxima ela fica da família, mais ela consegue acompanhar o aluno, enfim. Imagina se as escolas, mesmo as particulares, escolas públicas, né, principalmente, oferecessem esses cursos para a comunidade escolar, para os avós, para os tios, os alunos, esses cursos de inclusão. Só que quando a gente vai analisar a situação, a gente percebe que muitas vezes faltam aparelhos eletrônicos, tablets, computadores, até para os próprios alunos, né? Mas em proposta, a gente pode pensar até na escola como um ambiente que poderia promover essa inclusão desses idosos, porque aí a gente pensa que são instituições que são espalhadas pela cidade também, logisticamente também poderia ajudar nesse sentido. Mas muito bacana, eu não sabia, Valentina. E quando a gente pensa em inclusão digital para desenvolver a plenitude dos potenciais humanos, gente, por mais que isso pareça abstrato, eu peguei um exemplo aqui, olha, bem 10 museus online para você visitar durante a quarentena do Covid-19. Então, aqui tem o do Louvre, a Pinacoteca de São Paulo, a Casa de Anne Frank em Amsterdã, o Museu de Antropologia da Cidade do México, o Museu de História Natural de Washington, enfim, vários museus que tem aqui o link e você consegue, então, visitar esses museus, né? E aí, esse é um exemplo de quê, né, na verdade? De como que, além da questão do aprendizado, da educação, de rever as possibilidades que o ambiente virtual tem de minimizar algumas desigualdades, a gente tem que pensar que o ambiente virtual ele também oferece 1 milhão de possibilidades, né? Ele possibilita você ser autodidata em vários aspectos também, né? São tantas videoaulas no YouTube, eu quero aprender um instrumento, eu quero ir num museu, mas eu posso ir da minha casa. E como que isso é importante para a formação do indivíduo, né? Quando a gente fala da importância da arte, da importância da música, do contato com outras culturas que a internet proporciona, a gente pode pensar nisso como um desenvolvimento da plenitude desses potenciais, né? E aí a gente pensa quantas possibilidades esse universo oferece para a gente pensar quem tem acesso a essas possibilidades. E o que a gente percebe é que quem tem acesso a essas oportunidades é quem já tem acesso a outras oportunidades, né? É quem consegue viajar, é quem consegue ir nesses museus muitas vezes, e quem muitas vezes já é marginalizado até culturalmente na sociedade e poderia ter o acesso ao ambiente virtual para, de alguma forma, corrigir um pouco essa desigualdade, conseguir ter o acesso ainda pela internet, não tem, né? Então, recapitulando, aqui eu estou falando
da importância da inclusão digital, né, gente? E eu vou falar das causas que são propriamente os desafios a seguir. Mas, então, a gente pode pensar no quanto que não investir em inclusão digital é prejudicial para a sociedade, né? Por esses diversos aspectos que a gente discutiu. E aí, aqui entra os três principais desafios na garantia da inclusão digital no Brasil, né? No texto motivador é dito: a inclusão digital precisa de 3 instrumentos básicos para acontecer: dispositivo para conexão, acesso à rede e domínio dessas ferramentas. O que a gente percebe? O dispositivo para conexão, os aparelhos são caros e de baixa qualidade muitas vezes, duram muito pouco. Tem pesquisas do IBGE, eu não costumo colocar, dessa vez, na verdade, eu não coloquei dados, gente, porque acaba que a gente não usa tanto no texto, mas a título aí para vocês entenderem também, pesquisas do IBGE e da UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, mostram que o principal aparelho de acesso à internet são os smartphones. Aí eu queria que você pensasse aí, na sua vida de smartphones, quanto custa um smartphone e quanto tempo ele dura? A memória que ele tem e a qualidade de rede que a gente tem no Brasil também, que eu vou falar a seguir. Então, mesmo uma população de menor renda que consegue ter acesso à internet, tem acesso à internet por esses smartphones, e poucas vezes, na verdade, há um acesso de fato a computadores e aparelhos que possibilitassem uma inclusão digital mais efetiva, porque a gente pensa que a inclusão digital é justamente essa capacidade de se inserir nesse ambiente virtual e digital, ok? E aí, gente, dá para vocês trazerem muito para o texto o nosso contexto atual de coronavírus, né? Houve uma reportagem que eu vi de uma cidade do sul que uma escola pegou os celulares que foram apreendidos nas prisões, né? Porque os presos têm celulares, eles fazem grandes apreensões. Esses celulares eles foram formatados, higienizados e foram distribuídos para alunos da escola da rede pública da cidade que não estavam conseguindo acompanhar as aulas porque não tinham nenhum aparelho para assistir a essas aulas, né? Mais próximo de nós, a UFMG, e aí havia toda uma discussão, né? Muita gente me perguntava por que a UFMG não está com a aula online e tal. A aula da UFMG, para quem não sabe, voltou agora em agosto, ficou aí um semestre parado. E eu explicava, gente, vocês têm que entender que a UFMG ela atende um público muito diverso. Tem muitos estudantes que estudam na UFMG com auxílio estudantil, né? Eles recebem auxílio do governo para gastos, enfim. E são estudantes que, assim como esses estudantes das escolas do Sul, muitas vezes não têm o celular para conseguir acompanhar essas aulas também. Então, a UFMG passou a disponibilizar, né, tá com um edital, enfim, para disponibilizar aparelhos para esses estudantes conseguirem ter acesso à aula. Então, só depois que ela conseguiu pensar numa forma de estruturar uma educação à distância que atendesse também esse público, que foi possível colocar essa educação à distância. Então, a questão do dispositivo para conexão, gente, ela é muito latente e está muito associada a um cenário de pouco investimento em tecnologia e no setor industrial brasileiro, né? Então, acaba que a gente importa muito desses produtos, o que faz com que eles cheguem com alto custo e muitas vezes de baixa qualidade também. Então, vocês podem até trazer essa questão da alusão histórica, né, da formação da base econômica brasileira, para explicar por que esses dispositivos também são tão pouco acessíveis para grande parte da população. Alguma dúvida, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bom, um segundo desafio em relação à inclusão digital, gente, é o acesso à rede. Acho que não é mistério para ninguém
que o acesso à internet do Brasil é um dos mais caros e com menor qualidade. Então, assim, internet no Brasil é cara e, gente, por exemplo, meu pacote de dados acabou. Aí a Vivo mandou uma mensagem. Obrigada. Ei, Isabela! Olha eu, né? Eu mais empolgada. Obrigada por responder aí, gente. Meu pacote de dados acabou, né? Aí eu fui. A Vivo me deu 3 opções. Vou até ler para vocês as opções de valores de internet. Cadê? Aqui, ó. Não. Ai, gente, é tanta mensagem que chega que eu acho que eu perdi. Mas basicamente 1 giga é tipo R$ 35, 2 gigas é tipo R$ 50 e 3 gigas R$ 70. Gente, isso é muito caro! Você pagar por 1 giga de internet 35 conto? Muito caro. Então, assim, Brasil, melhore. E o que a gente percebe é que não tem uma grande preocupação em pensar nesse acesso. Sem contar, gente, que a extensão territorial também é uma grande preocupação. O que a gente tinha que ter eram políticas públicas mesmo de acesso, de promover a ampliação do acesso à rede, de maneira até gratuita, né? O que a gente percebe é que só em espaços privados, como shoppings ou enfim, que geralmente a gente tem acesso a Wi-Fi gratuito. Então, assim, galera, acho que a ficha não caiu. A inclusão digital, ela passa pelo ambiente virtual também, né? Principalmente. Então, e por fim, gente, o domínio dessas ferramentas, né? Não adianta, mesmo para uma pessoa que tem condições, para eu colocar, por exemplo, para minha avó um computador, colocar a internet e falar assim, vó, vai lá, seja feliz. Não dá certo, né? É preciso ter domínio dessas ferramentas, inclusive, gente, porque a gente sabe que o ambiente virtual ele é cheio de armadilhas e artimanhas. Tanto que, mesmo por celular, enfim, a população idosa é uma das mais. São vítimas, né? Os idosos são as principais vítimas de vários golpes que acontecem, até de vendas na internet, de crédito, enfim. Por quê? Porque o domínio dessas ferramentas não é só saber mexer no mouse, saber onde clicar, como digitar, mas é um domínio de saber a cultura, como que funciona esse ambiente, quais são as regras para estar nesse ambiente. O ambiente virtual ele tem regras de conduta, tem coisas que são adequadas e não adequadas, tem coisas que são perigosas e não são perigosas, que são muito mais ardilosas do que o ambiente presencial muitas vezes. Então, é preciso ter o domínio dessas ferramentas. O que é interessante da gente perceber é que a nova BNCC, né, a nova Base Nacional Comum Curricular, traz uma preocupação maior com esse ambiente virtual. Ela fala, né, dos gêneros virtuais para trabalhar com os alunos, pensando no domínio dessas ferramentas. Porém, é aquelas coisas muito louca brasileira, né? Você coloca na lei que tem que ter uma preocupação com o ambiente virtual, com a inclusão digital, porém, na prática, são poucas as escolas que têm aparelhos, são poucas as escolas que têm acesso à internet, são poucas as escolas que dão capacitação para os professores. Aqui em Belo Horizonte mesmo, eu não sei se era da rede estadual ou municipal, houve uma época que teve um programa do governo de distribuição de tablets nas escolas para serem utilizados nas aulas, com essa ideia de ser mais atrativo para os alunos. No entanto, os aparelhos eram ruins, vocês sabem como que é isso, né? Trava toda hora, não funciona muito bem, e não houve uma capacitação dos professores. Gente, professor não é tipo assim, querido, faça isso, ele aprende na hora como que faz. Pensa no próprio contexto da quarentena, né? São vários os vídeos na internet, inclusive, de professoras até às vezes um pouco mais velhas, se esforçando, né? Pedindo para os filhos, para os netos, para os amigos ajudarem a montar as aulas. Tem até um vídeo de uma professora
que ela chora porque ela monta e aí ela não consegue, o negócio não dá certo, é muito frustrante mesmo. Então não adianta o Estado chegar assim, gente, vamos promover a inclusão digital, vamos colocar tablets aqui na escola, todo mundo agora vai usar tablet, vai ficar interessante, os alunos vão ficar engajados, se não tem capacitação do professor, não adianta, o domínio da ferramenta tem que vir antes, né? Então, assim, na lei, a BNCC é bem interessante nesse sentido. Mas aquela coisa, né? A lei existindo aqui nesse lugar e a realidade com milhões de problemas acontecendo aqui, e aí as coisas ficam meio assim. Mas, enfim. Pois é, Valentina. Gente, isso acontecia comigo, eu acho. Isso acontece comigo. Pois é, eu já tive em escolas que tem o quadro digital e realmente é complexo. Não é uma coisa muito mais fácil de se mexer. E é justamente por isso. Gente, eu acho isso tão engraçado. Parece que o professor, ele aprende por osmose as coisas, entendeu? Então, assim, ô, querido professor, você tem que fazer tal coisa. Aí a gente dorme, a gente acorda e a gente aprendeu a fazer aquilo. Ai, Deus. Mas isso é comum. A Maria Fernanda, tem um professor meu que passa videoaula de outros professores do YouTube porque não tem função de gravar aula. Isso acontece muito. Gente, muito obrigada aí pelo exemplo, Maria Fernanda. Exatamente. Eu acho que isso escancara para a gente uma questão da inclusão digital e da educação que poucas pessoas pensam. E aí, gente, puxando sardinha para o meu lado de professora mesmo. Quando a gente pensa em questões de educação, muitas vezes a gente pensa na questão do aluno, do que o aluno precisa, como que a educação pode ser melhor para o aluno fazer proveito daquele processo de aprendizado. No entanto, poucas vezes se tem a preocupação de pensar no que o professor precisa para que ele consiga, de fato, oferecer o que o aluno precisa para aprender. E muitas vezes vai de recursos. Então, por exemplo, eu mesma, nesse período de quarentena, tem umas outras lives que eu estava escrevendo aqui, porque eu comprei uma mesinha de escrever, que é essa daqui, inclusive. Você escreve nela como se estivesse escrevendo no quadro, porque eu que mexo com o texto é muito difícil. Eu já tinha um computador com webcam, mas muitos colegas meus tiveram que fazer investimentos em microfone, em webcam, porque não tinha. E aí vocês acham que a escola dá, que o Estado financia? Não, é do bolso do professor. Parece que o professor tem que dar conta de tudo sozinho, coitado. Então, assim, a inclusão digital, ela também, quando a gente pensa na questão do coronavírus, ela fica ainda mais latente, porque numa sociedade, num contexto de pandemia de isolamento social, não ter a inclusão digital tem questões, fere direitos de educação, de socialização, de lazer, entendem? Então, complexo, muito complexo. E aí eu achei esse exemplo da Maria Fernanda muito bom para a gente ter ideia dos vários cenários que compõem não só a educação brasileira, mas a sociedade brasileira, né? E aí vamos para os repertórios. O primeiro deles, que eu até já falei dele antes, é o Manuel Castells, ele é um sociólogo espanhol. Aqui eu coloquei o link, é um link bom de um site que tem explicando a sociedade da informação, tem a vida do Manuel Castells, tem o vídeo, tá vendo? Dele falando, mas é bem extenso, eu peguei só um trechinho, mas eu recomendo a leitura para vocês entenderem esse repertório de maneira mais consistente. Mas, basicamente, o que é a sociedade da informação, né? É esse período histórico que a gente vive, né? Que ele é caracterizado por uma revolução tecnológica que foi muito forte no século XX. E aí, as tecnologias de informação e de comunicação passaram a ocupar um lugar central na sociedade, um lugar central tanto econômico quanto social. Então, essas tecnologias de informação e comunicação, ela envolve todos os âmbitos da atividade humana. Inclusive, gente, âmbitos que estão sendo cada vez mais tomados por isso. Hoje em dia, a telemedicina tem crescido muito. Então, você pensa, olha só, a inclusão digital
a possibilidade de você fazer uma consulta médica via chamada de vídeo, né? E como que, se houvesse um amplo investimento em inclusão digital, em dispositivos, uma rede boa, em capacitação dos profissionais, capacitação da população, como que essa telemedicina poderia ajudar, por exemplo, profissionais de áreas mais interioranas do Brasil? Então, o que o Manuel Castells vai dizer é justamente como que essas tecnologias da informação e da comunicação, elas passam a fazer parte das entranhas da sociedade, né? Elas são partes inerentes de qualquer atividade humana. E aí não é exatamente ele que discute isso. Eu não consigo achar muito bem qual foi o primeiro teórico, mas tem toda uma discussão sobre a sociedade da informação e a sociedade do conhecimento, né? Quando a gente pensa em inclusão digital, a gente tem que pensar também que a capacitação dessas pessoas tem que ser uma capacitação de saber utilizar aquela informação que se tem acesso, né? Então, dá para vocês falarem dessa sociedade da informação e de como que, à medida que determinada parcela da população não tem acesso a esse ambiente virtual, a esse ambiente digital, ela de alguma forma é excluída dessa sociedade da informação. Só que, como essa sociedade da informação ela não é facultativa, no sentido de que ela existe em todos os âmbitos, essa parcela da população passa a ser marginalizada de aspectos sociais que ela não poderia ser. Como a gente falou, né, do acesso à educação, ao conhecimento, à saúde, ao lazer. Valentina, olha só, tem que tomar cuidado em como você vai colocar. A Valentina colocou assim: será que a pirâmide de Maslow cabe para associar com a desigualdade social a ideia de que as pessoas têm necessidades básicas? Se não tem onde comer, estudar e dormir e estudar a tecnologia não vai ser prioridade? O problema desse argumento é que acaba que você vai falar que a inclusão digital não é o primeiro problema que o Estado deve investir. E, na verdade, o texto está te falando para falar quais são os desafios dessa inclusão digital. A não ser que você dê uma reestruturada nessa ideia e trabalhe o seguinte, que, na verdade, o que você vai ter que trabalhar é o seguinte, que a inclusão digital ela é fundamental, porque a nossa sociedade ela é uma sociedade da informação, por exemplo, que tem essas tecnologias digitais de informação aplicadas nas diversas atividades humanas, e que à medida que a pessoa ela não tem acesso a isso, ela é marginalizada socialmente. No entanto, essa inclusão digital só pode ser efetivada à medida que outros aspectos de desigualdade também sejam corrigidos. Mas percebe que vai dar um trabalho para desenvolver isso, que tipo assim, a inclusão digital só pode acontecer se o direito à moradia, o direito às condições mínimas de sobrevivência sejam garantidos. Mas vai dar um trabalho para estruturar isso. Aí fica melhor isso, que mostrar que a tecnologia é importante até para essas necessidades básicas serem atendidas. Sim, porque às vezes, por exemplo, isso, porque, vamos supor, tem um bairro que não tem saneamento básico, e aí os moradores eles querem se juntar para fazer algum tipo de solicitação para a prefeitura. Com certeza, com a ajuda do ambiente virtual, eles teriam muito mais acesso à informação de qual que é o direito deles, acesso a profissionais, acesso ao site da prefeitura e orientações de como entrar em contato com a ouvidoria da prefeitura ou em contato com os vereadores. Então, perceber que, mesmo em realidade de vulnerabilidade social, a inclusão digital é fundamental até para se solicitar ou reivindicar esses direitos e exercer a cidadania. Acho que fica mais fácil. A revolução técnico-científica e informacional, gente. É um tema que falou de tecnologia, esse repertório surge.
A Revolução Técnico-Científica Informacional, ela é daí da metade do século XX e ela corresponde aos processos de inovação no campo da informática, gente. Então, houve uma integração entre ciência, tecnologia e produção a partir dessa revolução industrial, que é a Revolução Técnico-Científica Informacional. Então, você pode falar que Não, gente, eu escrevi revolução, percebo. Sorry. O que a gente percebe é o seguinte, que a partir da Revolução Técnico-Científica Informacional, foi possível, né, construir uma sociedade em que a tecnologia esteja, né, como a gente observa, presente nas diversas atividades, que foi o que o Manuel Castells falou. Então, basicamente, a Revolução Técnico-Científica Informacional levou a sociedade da informação, e nessa sociedade da informação, a inclusão digital ela é imprescindível. Então, a terceira Revolução Industrial, tornou como processo fundamental a inclusão digital. Ok? Porque ela trouxe transformações sociais tão grandes no âmbito da aplicação da tecnologia, que saber lidar com essa tecnologia é imprescindível para qualquer indivíduo. Beleza? Aí, bem parecido, a gente tem o meio técnico científico informacional do Milton Santos, que é um geógrafo, né? E ele fala que esse meio ele surge na década de 70 e é basicamente caracterizado pela aplicação da ciência técnica, né? Ele é um técnico científico, mas neste meio as técnicas são impregnadas da informação. Então, basicamente, o meio técnico científico informacional ele vai ser fruto aí de todos, é bem parecido com a sociedade da informação, né? São dois repertórios muito semelhantes. Os três, sociedade da informação, terceira revolução industrial e meio técnico científico informacional, dizem sobre a construção de uma sociedade, de um ambiente social em que a tecnologia faz parte da construção desse ambiente. Dúvidas até aqui? Estou terminando, gente. E repertórios mais simplões. Obrigada, Maria Eduarda. O Steve Jobs, né, um dos fundadores da Apple, a tecnologia move o mundo. Esse é autoexplicativo. E tem também uma outra alusão histórica, que é a internet, que é uma herança da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, eles precisavam de um meio de comunicação e de armazenamento de dados que fosse descentralizado, justamente porque se determinada base fosse tomada pelo inimigo, né, na cabeça deles, aquelas informações não seriam perdidas permanecesse em funcionamento. E que permanecesse em funcionamento mesmo no caso de um bombardeio. E a internet veio nesse sentido, né? De informações que ficam na rede de maneira descentralizada e que não ficam tão suscetíveis a ataques do inimigo. E aí poderia ser uma estratégia de contextualização no texto também para falar dessa questão da importância da inclusão digital. E para fechar, gente, existe o Dia Mundial da Internet. A história dele é bem interessante. É 17 de maio, que é o mesmo dia, se eu não me engano, da luta contra a homofobia. Inicialmente, ele era o Dia Mundial das Telecomunicações. E, gente, olha como que o mundo é doido. O 17 de maio, que é o Dia Mundial das Telecomunicações, já tem, tipo assim, 150 anos. Aí, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, mas, gente, 150 anos atrás, o que esse povo estava preocupado com as telecomunicações? Que povo louco! Aí, na verdade, em 1865, houve uma reunião de uns 20 países para eles discutirem o crescimento e o impacto do telégrafo, gente. Tipo assim, eles estavam preocupados com o crescimento e o impacto do telégrafo. Mal sabiam eles o que a internet estava para trazer. E aí, na verdade, essa reunião desses países teve o objetivo de discutir uma questão de uma integração mundial para potencializar o uso do telégrafo. Acho tão engraçado isso. O uso do telégrafo e tal. E por meio desse encontro surgiu a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que é um comitê da ONU, que existe até hoje.
E aí, em 2006, eles transformaram o Dia Mundial das Telecomunicações no Dia Internacional da Internet. E com qual objetivo que a ONU fez isso? Para promover a inclusão digital. Então, achei interessante, galera, essa curiosidade aí, que serve de repertório também. Então, desde o telégrafo, a galera já estava preocupada como é que o bonde ia andar. E andou bem. De vez em quando, ele dá umas capotadas, mas depois volta pro trilho. Aliás, 2020 é um eterno capote. Mas uma hora a gente volta. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem acrescentar algo? Não sei se não está conversando. Várias pessoas. Tranquilo, tranquilo. Então é isso, gente. Até mais. Até daqui 15 dias. Semana que vem, Carol Diva, Carol Archer, Diva da redação, estará aí com vocês. Qualquer dúvida, mandem lá nos grupos da sala, galera da salinha. Você que não é da salinha pode entrar em contato conosco pelo direct do Instagram. Pode deixar o comentário aqui também. Beijos de luz. Até, galera!